Boa noite, pessoal. Tudo bem? Iniciando voltando, né? Nosso episódio número 11 do Kowalski 2.0. Do Kowalski 2.0, episódio 11. E depois de uns 2 meses em que eu estive muito envolvido com a finalização dos cursos, presenciais no Brasil, e também com vários inícios e andamentos de outros cursos online. Nós vamos voltar algumas temáticas e eu tenho alguns conteúdos. Essa é o episódio 11, então eu tinha prometido uma revisão do curso que eu fiz com o Tim Gabbett sobre controle de carga e adaptação na Europa. Eu tive 3 eventos na Europa no mês de outubro. O primeiro foi o episódio 10, que está salvo aqui no meu Instagram. O episódio 10 está salvo, foi a análise do Strong First, do curso Strong Endurance do Pavel Tazzolini, que eu fiz, o curso que eu fiz em Paris. Foi fantástico, e se vocês notem, esse curso foi lançado agora. Já estou em pré-mentoria, ainda não tem conteúdo, provavelmente nas próximas semanas já terá conteúdo, mas eu lancei a segunda turma, está aqui no meu feed. É um curso AGT, né? A segunda turma sobre Advanced Energetic Systems. O que seria isso? Só para vocês entenderem. O curso Advanced Energetic Systems, na minha avaliação, é o conteúdo mais importante de todos os conteúdos, de todos os objetivos da fisioterapia, da preparação física e também da hipertrofia e reabilitação. Então, a segunda turma online do Advanced Energetic Systems, né, que eu vou falar um pouco sobre a AGT, né? Terei convidados, né? Ainda é surpresa, terei convidados especiais que vão abordar a temática específica sobre metabolismo integrado, tá? Terei convidados especiais que já estou em andamento de conversas para participarem das aulas online. Elas inicialmente, a primeira turma teve 3 aulas, que já foi muito bom, porque foi um conteúdo teórico em 2 aulas e uma prática. Agora, quando eu refiz o curso na Europa com o Pavel, tive acesso a mais conteúdo e ampliei para 8 aulas, 6 teóricas e 2 práticas, e mais 2 aulas com convidados, né? 2 professores vão me auxiliar na explicação teórica do sistema energético integrado. Vai ser fantástico, tá? Como eu coloquei aqui no Stories, não conheço nenhum curso no Brasil que aborde de maneira integrada sistema energético com planejamento, né? Com explicação teórica e aplicação para os 3 objetivos, que é tendão. Nós sabemos hoje que o tendão, ele, entre aspas, odeia a falta, o que a gente já deveria saber desde a graduação, mas que está tendo muita força hoje na reabilitação tendínea, que é um dos cursos que eu ministro de forma online. O tendão odeia falta de oxigenação, o tendão odeia micro-rupturas devido ao acúmulo de amônia excessivo, por isso que a gente tem que preparar ele. E eu já estou fazendo uma breve introdução do que eu conversei com o Tim Gabbett, né? E vocês vão gostar da história, porque ele acabou de publicar agora em 2024 um artigo que foi publicado em novembro. Eu tive com ele em outubro, novembro ele publicou e eu vou falar. Mas em relação ao curso Energetic Systems, o que acontece? Como normalmente eu faço over delivery. O que é over delivery? A pessoa
faz alguma coisa que é muito top, e eu penso, pô, por que eu não posso entregar conteúdos anteriores meus para a pessoa ter uma visão global de tudo, né? Então o que acaba acontecendo? Ela vai fazer a segunda turma do Advanced, vai receber a primeira turma inteira, que foram 3 aulas, vai receber o curso de Isometric Turma 1 e Isometric Turma 2, que está em andamento, que vai até julho, agosto, ano que vem. Hoje já são 15 aulas, 10 da turma 1, 5 da turma 2. Ou seja, vai receber para estudar. Aí você ficou me perguntando, pô, mas por que eu vou receber curso de isometria, de excêntrico, de tendão, se eu vou estudar sistema energético? Cara, eu estou entregando para vocês o pacote completo, né? Porque o pacote completo é como eu vou montar uma aula para reabilitação, para hipertrofia ou para esportes performance. E o pacote completo tem vários conteúdos, tem biomecânica, tem as ações musculares, tem os modelos de periodização, tem o uso das variáveis do treinamento esportivo, a manipulação das variáveis, né? Os mecanismos que eu adapto, se é carga, se é lesão tecidual, se é estresse metabólico, tudo isso. Então eu sempre penso, se a pessoa tá empenhada em estudar comigo, por que eu não posso entregar mais, né? Então é isso que é o inicial, tá? Então essa revisão tá no Kowalski, aula 9 e 10. Eu acho que eu fiz 2 aulas, tá? Para entregar esse conteúdo, foram 2, tá? Hoje é o Kowalski episódio 11, tá? Então a primeira coisa que aconteceu é que eu tive oportunidade de almoçar um dia e jantar 2 dias com o Tim Gabbett. Ele é muito acessível, tá? O Tim Gabbett é muito acessível. E ele tem uma rotina de cursos. Ele é australiano, né? Ele foi considerado agora 3 meses atrás saiu aí nas publicações sobre Sports Scientist Sports top 10 no mundo, principalmente pelas pesquisas dele sobre controle de carga e adaptação, tá? Então o curso que eu fiz com ele foi Load Adaptation Smarter and Harder, né? Em Frankfurt, na Alemanha. Então adaptação de carga inteligente e pesado, tá? Então, ou seja, como a gente manipula isso, tá? E aí o que aconteceu? Como eu esperava, né? Primeiro, normalmente, esse foi o segundo curso, né? Que eu fiz na Europa. O terceiro foi um congresso, que vocês vão ter o episódio 12, 13, 14, eu vou ter que diluir, porque nesse congresso aconteceu o seguinte, teve palestras de, eu acho, 20, 25 strength coaches do mundo inteiro, da Europa, da Austrália, dos Estados Unidos, e também fisioterapeutas. Então tem muita coisa para falar para você sobre tornozelo, joelho, quadril, adutor, posterior de coxa, tá? Isso eu vou também fazer a partir do episódio 12, tá? Então nesse 11 do Tim Gabbett, muito acessível ele. Então eu vinha falando que quando eu viajo, normalmente eu escolho referências. O Tim Gabbett, eu estudei todo o modelo ACWR dele, que é o controle de carga ali, desde 2012, 13, que é quando apareceu no mundo, que é aquele modelo ACWR, Acute Chronic Workload Radio, ou seja, é uma forma de manipular a progressão de carga na semana. Então basicamente pega a média da semana e divide pela média do mês, e o aumento da carga semanal tem que ser gradativo e não muito agressivo, porque aumenta o risco de lesão. Então o aumento de carga semanal tem que bater ali 1,15 a 1,30, 15 a 30%, que é bem pouco. Porém, eu estudei, eu acho que de 2012, quando ele aplicou esses modelos de controle de carga em rugby, em cricket, em basquete e futebol australiano. Ou seja, ele pegou várias modalidades coletivas e tem em torno de 15 a 20 artigos, tá? 15 a 20 artigos
Aí, só ver aqui, o pessoal vai entrar gente de peso agora. Já vi aqui o pessoal mandando o meu link. Então vamos lá, continuando, só para mim não me perder aqui. Galera entrando aqui, ó. Alguém dá um óculos pro homem, tá? Tô tentando ler aqui na tela, beleza? Tá, voltamos lá, para mim não me perder. Aí o ACWR era o seguinte: controle de carga semanal, ele deveria crescer de 1.15 a 1.30 comparado a um mês, tá? E aí ele provou que isso reduzia a lesão, tá? Obviamente que o resto do mundo não considerou isso uma verdade absoluta e tem muita discussão e por mais... Fala, Rafa, tudo certo? Por mais que eu ache o Team Gabit top, não top, muito bom, né? Conversei com ele, almocei um dia, jantei 2 vezes, conversei um monte de coisa sobre modelo. Eu notei que ele defende muito a ideia dele, obviamente, né? E que ela só que ele é um cara esperto, tá? Ele é um cara esperto, muito esperto. O que eu notei? Agora nós estamos em 2024, o pessoal, principalmente a Europa, italiana, americana ali, francesa, italiana, espanhol, tá batendo em cima da especificidade desse controle. E eu concordo. Principalmente o Impellizieri fala sobre o que a gente vem falando há algum tempo, que a força estrutural é mais importante do que o controle de carga geral, tá? Então, como eu tinha estudado todos os 20 e poucos, 25 artigos dele, até 2018, 19, ele vinha falando e ele mesmo encontrou uma correção para a rota dele. Ele é bem esperto. Então ele vinha falando assim, cara, temos que evoluir a carga devagarinho, porém a pré-temporada é fundamental. A pré-temporada é fundamental. E no final eu tenho que treinar bastante. Tá? Então esse é o ponto estratégico. Estou resumindo 20 artigos para vocês. Então o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: eu preciso pré-temporada de força, quanto mais longa melhor. Parece óbvio, a gente não tem esse tempo. Então esse é o primeiro problema. Ele sabe que é importante, mas a gente não tem esse tempo, tá? O fôlego é importante, tá? Então a gente já vem falando muito tempo de oxigenação, mitocôndria. Então tem que ter base de fôlego e tem que ter pré-temporada. Só que aí começa as pegadinhas, que é o seguinte: ele fala que o sucesso é o acúmulo crônico de carga e não o aumento agudo de carga. Então quer dizer o quê? Eu preciso aumentar a carga semana a semana, só que eu não posso aumentar muito rápido, tá? Como eu faço isso se as respostas são individuais, tá? Aí começa a necessidade. E aí que o resto do mundo começou a bater nele assim. Bater em cima da seguinte maneira: nós não podemos usar isso como uma regra. Por quê? Porque que é o controle de carga? O controle de carga é o seguinte: primeiro tem que ter muita grana, tá? Então a maioria dos times tem o quê? Cara, tem o GPS para o controle da carga geral, principalmente soma de quilômetros, tá? Metros do treino e a percentual alto de intensidade desses metros. Beleza? É um dado. O Gabet entende que esse dado é um parâmetro para calcular a semana e o mês e fazer a progressão semana a semana para acumular no final. Beleza? Só que o que acontece? O GPS, que é o principal, entre aspas, dado de controle externo hoje usado, ele vai bater direto na individualidade e o que o Impellizieri hoje fala, que é o seguinte, que é a tolerância específica de cada organismo. Ou seja, atleta tem que tolerar porrada e tem que tolerar intensidade, tem que tolerar volume e tem que tolerar frequência, senão nós temos um problema de treinabilidade. Aí o que acontece? Aí o Impellizieri e outros pesquisadores noruegueses estavam estudando que menos de 15% dos atletas, cara, é muito pouco, são tolerantes à carga. 15%, tá?
Então, se só 15% são tolerantes à carga, entre aspas, só 15% são atletas de verdade. Isso é foda demais. Porque daí, uma coisa que não vai mudar é o dinheiro envolvido nos esportes, principalmente os esportes que tem muita mídia. O calendário é apertado, tem muita grana, e a gente não consegue. Tipo assim, tu vai ganhar dinheiro se tu for bom, só tu tá no risco de ter lesão. E aí, se tu tem estrutura, tu vai fazer lá o controle de carga interno, a escala de Borg perceptiva, né? As perguntas, se está fadigado, se está com dor, se está cansado, enfim, vai tentar controlar. E o estresse, o humor pós-treino, mas principalmente tu vai ter estrutura de termografia para ver inflamação, que é complicadíssimo. Hoje tem que ter uma sala para fazer, o cara tem que estar acostumado a visualizar. Tu vai coletar sangue e aí tirar várias variáveis, ureia, creatinina, CK, lactato, enfim, esses controles, a variabilidade da frequência cardíaca oscila muito. Para esporte individual e coletivo é complicado, para endurance ok. Então, isso que seria a aplicação da carga externa, como o corpo reage internamente, e a subjetividade de cada organismo, sabendo que menos de 15% vai aguentar um aperto de volume e intensidade num período curto, que é o que nós precisamos fazer durante a temporada. E a preparação para receber uma nova carga, tá? Então, isso a maioria dos times tem. Tá aí, eu tô falando assim, tipo, os times têm 1 milhão, 2 milhões em equipamentos para fazer isso. E aí a pergunta é, 2024, em Pellissieri, e o Tim Gabbett é esperto. Ele viu que ele estava tomando porrada. E ele teve que seguir a ordem. Ele falou, cara, meu modelo não vai prevenir lesão se os caras têm um laboratório de 2, 3 milhões e a lesão continua aumentando, tá? Aí o que aconteceu? Eles começaram em Pellissieri principalmente, e aí são mais uns 20 artigos, ou seja, tem os 20, 25 artigos do Tim Gabbett, com os 20, 25 de Pellissieri, já dá 40 e poucos artigos, e outros ali vinculados, que começou a bater o seguinte, cara, nós precisamos dar um passo atrás e parar um pouquinho de se preocupar com controle de carga de ações e movimento, é importante, mas é o controle de carga, e quem sabe a gente aumenta a tolerância, a resiliência do corpo para tomar porrada. E aí nós voltamos para o que o Pellissieri fala. Ele fala o seguinte, que tem um paradoxo. Agora eu comecei a citar o que ele falou na mentoria de outubro desse ano. Falou assim, nós temos um paradoxo, que é o seguinte, treinar fisicamente muito forte vai prevenir as lesões lá na frente. Mas aí, treinar fisicamente forte vai reduzir as lesões lá na frente. Por quê? Porque nós competimos principalmente em vários esportes, em ambientes imprevisíveis, e que se nós não treinarmos, e aí tem mais um esqueminha dele, se nós não treinarmos fisicamente muito forte, nós vamos destreinar. E aí começa o que eu sempre falo nas mentorias. E esporte profissional com a vida real que nós temos são desafios, porque mesmo a gente sabendo muito da teoria, sabendo muita aplicação prática, nós estamos tendo muitas vezes o controle de carga ou equipamentos, a gente está muito suscetível ao caos e à imprevisibilidade de cada corpo humano. Então vamos lá, olha só. O que a gente não consegue controlar? A gente não consegue controlar, nós não conseguimos controlar, tá? O aumento de carga do dia
da intensidade de cada atleta. Não tem como controlar isso. É muito difícil. O atleta... Boa noite, professor Rodrigo. Tudo certo? Boa noite, coach. Nós não conseguimos, que eles falam que são os spikes load. À tarde. Professor, à tarde eu acho que era só arremesso. Foi isso. Tá, mas tá tudo certo. Aí, deixa eu seguir aqui, senão eu vou me perder. Aí, o que acontece? Os spikes load são os aumentos de carga muito rápido, tá? E aí o que acontece? O Gabbett entende e outros pesquisadores entendem que a gente tem que aumentar a tolerância a esses aumentos de carga, esses spikes load, essa tolerância. Precisa que isso ocorra, porque daí o que acontece? Se tu aliviar e não treinar, tu entra em undertraining. Undertraining seria o quê? Destreinamento. E o destreinamento, ele é muito rápido. Ele acontece muito rápido. Ele acontece da seguinte maneira. Tu tem um período para supercompensar, que é quando tu aplica o treino. Tu aplica o estresse. E tu consegue manipular o que vem depois, os próximos treinos. Esse estímulo, esse estresse vai causar adaptação específica. E aí tu vai estar naquela janela do overreaching funcional, que é o quê? Que é tu recebeu o estímulo, esse estímulo conseguiu ter as horas suficientes para adaptar o organismo. Caso tu tenha esse problema e tu não criou uma resiliência gigante na estrutura do atleta, o atleta não tem uma resiliência, e aí pode ser da pré-temporada, que foi curta, ou pode ser da formação, que foi deficiente. Então nós temos várias questões, pode ser de lesões pré-existentes, pode ser acúmulos de temporadas, pode ser falta de férias. A gente começa a entrar no estado do overreaching não funcional, ou seja, ele volta a receber estímulo de intensidade que tem que ser aplicada para ele continuar mantendo a treinabilidade com alguns tecidos não recuperados. E aí que é o que está sendo estudado hoje no mundo. Os tecidos, eles têm diferentes times de recuperação, tá? Diferentes times de recuperações. A gente sabe que pela nossa escola muscular, do entendimento da adaptação do músculo, que é uma adaptação de 2 a 3 dias, muitas vezes a adaptação dos tecidos passivos, tendão, articulação, ele é mais longo quando o estresse é aplicado num volume, intensidade e frequência muito alta, sem a resiliência do tecido. Então vocês começam a notar que o Gabbett começou a buscar o que, na minha avaliação, é o calcanhar de Aquiles dele, da teoria dele de controle de carga, que é uma teoria aceita, que está comprovada, porém que no dia a dia abre uma lacuna de, tá, beleza, mas meu atleta não pode ser considerado, não posso controlar essa porcentagem para todos iguais, eu preciso individualizar. Então virou o chamado Decision Making Process, que seria um processo de decisão totalmente individual. Então vamos lá, olha só. Então nós sabemos que se a gente não treinar, nós destreinamos, undertraining, que a pré-temporada de força e de fôlego é fundamental, e quanto mais larga e mais extensa, melhor vai ser para adaptar, melhor vai ser para adaptar. Porém, a gente sabe que uma pré-temporada, para causar esses benefícios, são no mínimo 6 a 8 semanas, e o normal é a gente ter só 2 a 3, e então nós temos um problema. Então a gente vai ter que criar a adaptação de resiliência estrutural
durante a temporada. E para isso a gente tem que saber estímulo e resposta de cada treino. E aí vai entrar o artigo publicado pelo Gabbett em novembro. Ele publicou 2 semanas depois que eu tive com ele em Frankfurt, na Alemanha, tá? Que eu vou falar daqui a pouco para vocês vão ver como encaixa as coisas, tá? Deixa eu só passar aqui. Só faltou isso aqui. Aí é fundamental o seguinte, tem um conteúdo, o Tim Noakes, que é um sul-africano, Tim Noakes, ele é considerado um dos maiores especialistas em treino de estudo sobre tolerância da fadiga. Então, desde 2000, 2005, ele vem falando sobre que a tolerância à carga, a tolerância ao treino, ela tem uma modulação, né? Que é a teoria dele, que é a modulação, a teoria do Central Governor Theory, que é uma modulação do cérebro, né? Que é uma teoria do governo central, né? Que seria o quê? Que quanto mais a gente expor o organismo a momentos ideais, né? De feed forward ou de antecipação, ele vai criar uma memória motora e, obviamente, ele pode criar retardos de fadiga mecânica, principalmente por conectar essa tolerância ao estresse, ao gesto motor da modalidade. Eu concordo, é óbvio, é uma teoria bem explicada, porém ela tem uma pegada metabólica, tá? Que está correta. Ou seja, eu expor ao estresse real, normalmente são os estresses de duração, de alta intensidade, com intervalo recuperativo curto. Isso aí o Gabbett deu muito exemplo, que seria o quê? Qual seria o pior cenário, e ele citou futebol europeu, tá? Qual seria o pior cenário? Qual seria o pior cenário possível num evento? Aí a gente pode colocar isso em outros esportes coletivos. Exemplo, basquete. Qual seria o pior cenário? Ele citou ações com work rest de 2:1, 3:1. 3:1. Com um volume de 2 a 4 repetições com um cenário 3:1 seguidos. Ou seja, vou dar um cenário 3:1. Tu executa uma ação de 2:1 e 3:1. 8 a 12 segundos, uma repetição, 8 a 12 segundos, aí o descanso é 4, aí 8 a 12 segundos, aí o descanso é 4 e 8 a 12 segundos. Seria um 3:1, 2:1, 3:1, tá? E aí ele citou, quantas vezes isso ocorre num jogo de futebol em média? Ele citou 12 a 15 vezes. 12 a 15 vezes de 2:1, 3:1 num jogo de 90 minutos. E ele falou, cara, nós precisamos treinar isso. E aí a gente começa a ver assim, tá, isso é um treino altamente dominante com falta de oxigênio acumulado, tá? Com intervalo muito curto e que vai gerar um estresse tão alto, tão no limite, um estresse alto no limite, e que é considerado uma janela gigantesca de recuperação. Aí a gente começa a entender alguns detalhes que o Impellizieri pediu para nós darmos um passo atrás, que é o seguinte, nós estamos controlando só especificidade de movimento, tolerância à fadiga metabólica e à fadiga estrutural. Como é que ela funciona? Como é que a gente pode equilibrar? E aí é uma das conclusões, isso aqui é um artigo do Gabbett de 22. Eu estou com as citações aqui, porque eu tive que pegar o curso de 2 dias inteiro, fazer uma ordem aqui para entregar várias informações para você. E aí é o seguinte, ele falou assim, cara, é importante movimentos de esporte específico, é isso que eu acabei de falar, do work rest 3:1, 2:1, de 8, 12 segundos por 4, 8, 12 segundos por 4, 8, 12 segundos, 3 repetições, tá? Então, se eu aplicar isso numa média de 3 a 4 vezes por semana, que é o que está sendo feito em equipes, tá? Ele vai ganhar treinabilidade, tá?
E aí a questão é que eu treinei movimento esporte específico em situação de estresse, exposure moments. Eu criei uma tolerância à fadiga específica, porém eu abri uma lacuna de recuperação em outras estruturas. É isso que está em 2024 em diante vindo. E aí, o que o Gabbett, no artigo de 22, começou a se perguntar. Será que eu não tenho que melhorar a aplicação de loading, de carga ou de tolerância em tecidos específicos, que são os estruturais? Então ele se perguntou isso em 22, e aí a gente começa a entender que a estrutura precede o movimento, o tendão precede o músculo e a estabilidade precede a transferência para explosão, aceleração, coordenação, enfim. Até agora é só ideias, a gente ainda não, pelo menos na minha mentoria eu explico como a gente vai aplicar a carga ideal. Olha só, optimal load, ela depende do contexto, que é individual, e ela depende de como cada corpo vai responder a essa aplicação de carga. Então, muitas vezes, tu tem um falso controle de tudo, tá tudo ali na tua mão, mas mesmo assim, algum detalhe vai passar, e quando ele passar, obviamente, que aquele tecido específico, local tissue loading, ele não conseguiu recuperar do volume, da intensidade dos outros tecidos, e aí deu problema. Cara, essa é a loucura das coisas. Aí, para não me estender também demais, a parte mais teórica eu falei. Nós temos a ideia, primeiro, a ideia do Tim Gabbett é baseada numa teoria, num paradigma chamado Fitness Fatigue, de um canadense chamado Bannister, da década de 80, tá? Beleza? Eu falo sobre isso e é o seguinte, isso eu falo na primeira aula de qualquer mentoria minha. Só tem 2 caminhos em qualquer aplicação de exercício. Ou eu vou adaptar, ou eu vou me machucar, ou lesionar, ou tentar me matar, na forma do tecido, né? Ou seja, eu vou machucar ele, tá? Ou seja, normalmente ele se machuca, ele tem chance de ter uma morte celular antes de regeneração, que é o conceito tradicional de hipertrofia chamado de no pain no gain, tá? Então, se eu tenho 2 caminhos, eu apliquei um estímulo que imediatamente ele adapta, tem pouco tempo de recuperação e já agrega uma supercompensação muito rápida ligada a outras capacidades, a gente pode dizer que a gente está caminhando para uma adaptação positiva. Isso é a coisa mais difícil que ocorre. Por quê? Porque isso é agudo e normalmente a gente vai ter muito problema com adaptação aguda, porque a gente sempre tem que graduar intensidade, volume e frequência e conseguir entender que a maioria dos esportes não são só físicos, né? São técnicos, físicos, mentais e táticos. Então tem mais tipos de treinos envolvidos, tá? Então, o paradigma Fitness Fatigue é que ou esse estímulo está num caminho muito positivo, muito rápido, ou eu vou ter uma fadiga metabólica. Pense em fazer um volume altíssimo de fôlego. Eu vou ter uma queda de performance, que é a ideia lá da primeira queda, para depois ter supercompensação. Só que nesse buraco eu estou com chance de lesão. E aí hoje nós não temos tempos nesse buraco para não treinar. Estão entendendo para onde está caminhando a conversa? Esses dias que variam de 2 a 5, 7 dias, nós estamos com risco da janela de algum problema que pode ocorrer, porque eu fiz fadiga metabólica ou mecânica. E aí, como a metabólica é algo que a gente pode controlar melhor,
né, espaçar melhor, né, preparar o fôlego e depois fazer intervenções durante a temporada de manutenção de fôlego, a grande aplicação é a parte de mecânica, ou seja, força, e aí é o que hoje eu mais estudo e mais integro, que são a mecanotandução. A maioria de vocês sabe que é a tensão neural, que a gente tem uma duração de segundos mais controlada. Para quê? Para gerar mais estímulo e menos estresse. Então a gente trabalha com as adaptações que são chamadas força funcional seletiva biológica, ou o nome que a Europa e os Estados Unidos chama, que é aquele treino de força até 6, 8 repetições máximas, que vai bater 20, 25 segundos no máximo, para fugir um pouco da amônia, fugir um pouco do pico de lactato que vira amônia e vai causar muscle damage e estresse metabólico. Isso é uma coisa. Mas nós temos que ir um pouco mais para como eu aplico a força neural. Porque a mecanotandução, se eu botar carga, eu posso fazer excêntrico com carga, eu posso fazer dinâmico com carga, e eu posso fazer isométrico com carga, e eu posso fazer híbrido, eu posso fazer um excêntrico e quase isométrico, que seria uma variação de excêntrico e concêntrico slow, enfim, tem várias coisas. E aí que entra a ideia do Impellizieri, que chamou de estímulo-resposta esse paradigma. Estímulo-resposta, tá? O Impellizieri chamou de estímulo-resposta, e ele, com certeza, bate na tecla da resiliência estrutural, ou seja, que eu tenho que ter muita força para poder que o volume, intensidade e frequência seja tolerado cada vez mais por os atletas que têm a tendência de sempre voltarem ao treino subrecuperados. Isso é um fato. Então vamos lá. Aí, artigo que acabou de ser publicado e que só corrobora com o que eu venho falando há algum tempo, há alguns anos. Olha o artigo do Gabbett, 2024, na Sports Medicine. Está aberto, se vocês colocarem o nome do artigo lá, Sports Medicine. Tim Gabbett e Eric Oetter, né? Fala russo, tudo certo. Colocarem o artigo de 24 do Eric Oetter, tá? From Tissue to System, What Constitutes an Appropriate Response to Loading. Basicamente, ele pegou um artigo e perguntou do tecido ao sistema, ou seja, do local para o global. E vocês entendem que eu venho há algum tempo falando, galera, não existe essa briga do local, do global, do local. Cara, os dois ao mesmo tempo, porque o cérebro ele modula, retroalimenta com a articulação retroalimenta com o cérebro. Então, tu quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que ter entendimento da estrutura, do local, da conexão e do global do movimento, sim. E que eu tenho que ter mais cuidado com o quê? Com o movimento ou com a estrutura? Quem olha as lives, quem faz parte das mentorias, tem vários aqui, e quem vê as minhas postagens, e quem vê eu citando os principais pesquisadores do mundo hoje, 2024, mudou faz algum tempo, tá? Teve a grande tendência de controle de movimento, enfim, que é importante, eu sempre falo que é muito importante o controle de movimento, porém, eles viram que eu preciso que uma estrutura seja muito sólida e forte para daí eu ter uma relevância do controle de movimento. E olha o que nesse artigo de 2024 do Gabbett ele colocou. Ele simplesmente ele pegou tipos de capacidades e aplicações de treino, está no artigo, eu só passei ali para vocês, e colocou o pareamento que load response to different tissues and systems, ou seja, ele pegou que carga é aplicada e qual resposta em horas e dias que eu tenho a cada treino. Carga aplicada e respostas em horas e dias. E por que isso é interessante para nós? Porque hoje nós precisamos entender o conceito de
acumulação de estímulos positivos e minimizar picos de acúmulos agudos de alto estresse. Então, vamos lá, vamos refazer a ideia. Nós precisamos acumular cronicamente estímulos dia a dia, ou seja, eu preciso treinar bastante. É mito não treinar, tá? Não treinar é um mito. Tu não vai fazer atleta treinando pouco, tá? Tu pode fazer outra coisa, tu pode dar saúde para alguém. Atleta não. Então eu preciso carga crônica. Isso é a ideia do Impellizieri e do Gabbett. Carga crônica é bom, aumento agudo é ruim. Então como eu aumento? Eu tenho que saber o que eu botar cada dia para que na soma das semanas eu tenha um acúmulo positivo e não dê problema. Então, acúmulo de carga positiva crônica é top, mas altos estresses de dias consecutivos é um problema, a não ser se meu atleta seja os 15% do cara que suporta tudo. Se o cara suportar, tu faz o que tu quiser. Se ele tiver nos 15%, pode treinar com ele todo dia, 2, 3 horas no pau, que ele vai aguentar. Ele tá dentro dos 15% que nasceu para ser atleta. Olha que loucura. E aí, o que os times estão fazendo? Pelo menos esse que eu escutei agora, novamente, nos Estados Unidos e na Europa, quando eu estive em outubro. E eu já tinha escutado ano passado também nos times da NFL e da NBA, que eu tive em Dallas e em Denver, em Phoenix. Microload e microdose. Que é o quê? Eu consegui entender que eu posso manipular vários treinos sabendo os pareamentos do que eu posso fazer e não. Então vamos lá. O que é os pareamentos? Tá aqui. Meio óbvio para nós, tá? Treino de lactato ao extremo. Intensive Anaerobic Lactate. Que é aquele exemplo que eu falei, que os caras fazem 3 a 4 vezes por semana, 3-1 work rest. Que isso é lactato puro, tá? Beleza? Vou aumentar a performance? Vou. Só que eu abro uma janela de 72 horas, mais de 3 dias de recuperação. Então isso é considerado High Central Nervous System Stress. Então é o que mais vai abrir uma janela de recuperação, juntamente com excêntrico rápido em sprint máximo, aceleração máxima ou velocidade. Que normalmente a gente limita, isso aí a gente toma cuidado hoje, que é bem interessante. Pô, eu vou dar um sprint curto de 3 a 5 segundos. Beleza, agora daqui a pouco eu vou dar um sprint mais longo para atingir máxima velocidade e vou criar um problema, tá? E isso tem que ser limitado, tá? 72 horas. Tá, isso aí tá um pouco já... Não um pouco, pra mim tá óbvio, mas enfim. O sprint e alta velocidade de bater o pé no solo, o pessoal tá tomando cuidado. O que a galera ainda não entendeu é o sistema energético integrado, tá? Que é o lactato acumulado em todos os treinos, tá? Beleza? Esse é um ponto. 72 horas. Vamos para 48, tá? Aí 48 são os treinos pliométricos. Já melhora bastante. Porque a pliometria, se for notar, a gente pode manipular várias, né? Baixa, média e alta pliometria. Vamos pegar a média e alta, que o cara vai cair de um caixote de 30, 40 centímetros até 70 e vai fazer um volume pequeno, médio de pliometria, tá? 48 horas, ou seja, daqui a pouco não é encaixando bem esse treino, dá tudo certo, tá? E aí, 48 horas seria o que é chamado de High Intensity Tendon Loading. O que é o High Intensity Tendon Loading? E daqui a pouco vai aparecer o High Volume Tendon Loading, tá? Então, esse termo me chamou a atenção. Por quê? Porque isso é novo. O Gabbett não falava sobre isso. E ele começou a falar. Por quê? Porque o cara é inteligente. O cara começou a falar, por que estão batendo em cima de mim desde 2018? E ele falou, cara, eu preciso entender estrutura. Eu preciso entender que isso é chamado... Isso aqui a Rússia sabe desde 1980. Tá? Desde 1980. É chamado efeito heterocrônico.
Efeito heterocrônico é Matveev, Verkhoshansky, Platonov, eles falam sobre isso. Que é entender o efeito do treino anterior para mim saber como é que eu manipulo o próximo treino, das capacidades, né? E se ele está gerando um método conjugado, né? Ou uma acumulação, né? Um método de acumulação ou um conjugado que favorece a adaptação mais imediata ou está concorrendo para criar um problema para mim. Tá? Então saber basicamente essas horas. E aí, o que tá vindo sobre tendão elasticity ou tendão stiffness? Tá? Então, high intensity tendão loading é pegar a pliometria, daqui a pouco botar um pouco de carga externa e tentar que quando o pé bate no solo eu reaja muito rápido. Tá? 48 horas. Eu não acho que isso é um problema, tá? Eu continuo batendo na tecla que pliometria não é problema. Minha interpretação hoje, no dia de hoje, em dezembro de 24. Vocês vão entender no final. High intensity tendon loading não é problema. A elasticidade do tendão não é problema, num volume adequado. Pliometria não é problema. O sprint com cuidado não é problema. O problema é o estresse acumulado com lactato, que é falta de oxigenação, porque quem escuta eu falar sobre tendão sabe que quando tiver lactato que vira amônia, o tendão perde a sua capacidade por desregulação das fibras de colágeno do tendão. E aí eu crio o problema de transferência de força e degeneração tendínea. Esse é o problema das dores, tendinopatias. E aí eu perco a acoplagem com o músculo, perco eficiência, o músculo começa a trabalhar sobrecarregado, porque o tendão, novamente, recebe menos oxigenação que o músculo. Então o músculo vai recuperar em 72 horas, 3 a 5 dias. Um tendão vai levar mais. Então, essa elasticidade de 2 dias do tendão e um treino slow eccentric, e aí eu posso fazer um slow ou um EQI, que é um excêntrico híbrido, ou um holding, que é um isométrico de sustentação, que normalmente eu posso graduar em segundos curtos, que seria 5 a 8 segundos, e não que está na literatura lá, uma isometria de 45, que aí vai abrir uma janela de 48 horas, tá? E aqui ainda aparece concentric muscle failure, hipertrofia. Cara, isso aqui eu vou riscar, porque para esportes performance isso não existe, tá? Treinar hipertrofia durante temporada, só pré-temporada. Loucura total, tá? E aí começa a vir as coisas legais. 24 horas. Cara, 24 horas. 24 horas. E eu falei que eu não tenho medo da pliometria, que é 48 horas, e nem da elasticidade do tendão, que é 48 horas, tá? Não tenho medo. E como é que eu não vou ter medo disso? Se eu conseguir ter oxigenação, então é importante ter um volume na pré-temporada ou eventualmente treinos de oxigenação muscular, que é Extensive Aerobic Activity, que pode ser trote, pode ser bike, pode ser elíptico, pode ser alguma coisa que põe oxigênio na musculatura, e que eu tenha high volume tendão loading. High volume tendão loading. E aí, o que é o high volume? É o que está estourado hoje. São as isometrias Yielding, isometrias Overcoming. E saiu um artigo cara, nós estamos em dezembro, eu recebi o artigo em novembro, eu acho que é novembro de 24. Eles pegaram os 6 maiores pesquisadores de isometria do mundo e excêntricos híbridos, tá? O Dustin Oranchuk, que é o cara que mais publica. Isso aqui não tá no artigo, eu tô citando outro artigo que eu li semana passada, tá? Dustin Oranchuk, que é o cara que mais estuda excêntrica e quase isométrica. Dani Lum, um PhD da Indonésia, que mais pesquisa isometria e todas as formas de aplicação, tá? Overcoming, Yielding, ISO-Hold, ISO-Push, ISO-Switch, ISO-Catch. Alex Natter, o australiano, que é a referência no mundo nas isometrias essas híbridas, ISO-Hold, ISO-Push, ISO-Switch, ISO-Catch. O Nelson, que é um cara da Nova Zelândia e Austrália,
que trabalha com Natera, e 2 alemães, o Bittmann e o Schaefer, tá? O Bittmann e o Schaefer foram os primeiros que publicaram o termo HIMA e PIMA. H é Holding Isometric Muscle Action e PIMA é Pushing Isometric Muscle Action em 2017. E agora, esses 6 fizeram uma revisão. O que eles pegaram? Eles procuraram 120, 130 estudos sobre isometrias, todas as formas, de todos os jeitos. E eu acho que pegaram 50 e poucos com qualidade e fizeram uma ampla revisão. Tá lá no artigo. E basicamente bateram o seguinte. Cara, se eu fizer isometria Yielding, Holding, a de sustentação, sem dor, com uma carga boa, e não entrar muito a fundo na zona, não entrar muito a fundo no lactato. Então, originalmente seria repetições de 20 a 30 segundos de holding. O que eu estou fazendo hoje? Eu estou fazendo um rest pause dessa zona. Estou fazendo 3 de 8 segundos. Se vocês somarem, um rest pause seria 8 segundos, descansa 10, 8, descansa 10, 8. Seria 24 segundos para conseguir que eu tenha o benefício do holding, e aí ela é top. Por quê? Porque o holding se assemelha, isso é um estudo de neurofisiologia, o holding é o chamado tentativa de frear o excêntrico, porque eu estou segurando contra a gravidade. Então, como o excêntrico tem um comportamento muito específico no cérebro, o holding também tem esse comportamento. E esse comportamento no cérebro e na própria estrutura musculotendina é fundamental para o processo inicial de renovação das fibras de colágeno. É o que eu tenho para falar para vocês, tá? Então, isso seria os 24 horas de aplicação de isometria. Olha que fantástico. High Volume Tendon Loading. Isso é caracterizado como low stress no sistema nervoso central. Então, começa a entender, isso é uma coisa. E aí aparece Isometric Muscle Action, tá? Que seria 4 a 8 horas de recuperação. Então, se eu aplicar um Yielding, um RIMA com H, que vai ter aquela duração, estão vendo ali, ó, High Volume Tendon Loading. Volume é os segundos, né? Se lembra que eu falei lá no começo que o sistema energético é a explicação de tudo? Então eu não penso muito o que eu estou fazendo. Estou pensando o estresse do sistema energético no sistema. E é isso que a galera está descobrindo. Que a isometria tem mecanotransdução parecida com o excêntrico, porém o excêntrico vai arrebentar tudo e o isométrico não vai. Ou seja, o isométrico vai recuperar em 24 horas e o excêntrico em 72 para cima. Estão vendo? Como a gente tem que casar as coisas? E aí, o que acontece? Esse Isometric Muscle Action, com certeza, ele tem a ideia do overcoming. E o overcoming hoje é 3 a 5 segundos sem peso, fazendo aquela força máxima contra um objeto imóvel, que seria tentar frear a ação concêntrica. Pensa, se eu estou segurando um peso contra a gravidade, pesado, por 8 segundos, 3 vezes, dá 24, o meu tendão vai receber o estímulo de renovação da fibra de colágeno. Eu estou impedindo a ação excêntrica. Então ele tem uma característica que ela tem que ser colocada dentro de um contexto que estou lá trabalhando o reequilíbrio muscular. Agora, eu quero alguma atividade que me prepare para alguma coisa coordenativa rápida e que a recuperação seja rápida. E que o volume seja pequeno. E que o estresse do sistema nervoso central seja pouco. E que eu mantenha o que eu ganho de força neural e também estrutura tendínea. Isso é o que o artigo agora de 2024, de comparação do RIMA com H e PIMA com P, descobriram. 2024, faz um mês. Descobriram o quê? Que, sim, o overcoming é top para o quê? Para neurodrive imediato com estresse pequeno no sistema nervoso central. Neurodrive gigante e estresse mínimo. Por quê? 3 a 5 segundos,
1, 2 repetições, isometria máxima e recuperação rápida. Então o que nós temos hoje? Cara, o Gabi te falou isso, 2,24. E nunca tinha falado isso na vida. Falou agora. Por quê? Porque ele tá tomando porrada do resto dos caras. Ele falou, porra, eu vou ter que achar uma ideia melhor do que eu tinha de todos os artigos do controle de carga e eu vou ter que ir manipular o que pode casar com cada treino. Então vamos lá. O que a gente abriu de janela gigante? A gente começou a ver que, primeiro, se a estrutura precede o movimento e eu preciso aumentar a tolerância ao estresse, aos treinos, a frequência, volume e intensidade. Frequência, volume e intensidade. As competições ocorrem. Eu muitas vezes não tenho controle. Os atletas, somente 15% são tolerantes a excesso de volume e intensidade. Então eu preciso pensar que eu tenho que criar novos atletas tolerantes, ou seja, melhorar a tolerância do tecido local para aplicação de volume integrado, sistêmico, específico, intenso do gesto motor. Como é que eu faço isso? Com força. Qual força? 20 anos atrás, 30 anos atrás, era hipertrofia. Eu ganhava músculo? Ganhava força? Ganhava um certo nível de força. Aí, da força hipertrófica, virou força neural, dinâmica, pesada. Continua dando certo? Continua. Só que eu tenho alguns problemas. Nem sempre o atleta consegue fazer em vários momentos da semana, ou pós-evento, ou perto de evento, treino pesado, neural, dinâmico, porque ou ele não tolera, ou ele não está acostumado, ou tem algum risco de fadiga. E aí surgiu o termo, isso é novo, que a gente vem falando há 5 anos, mecanotandução, e aí continuam aplicando por não ter essas questões, esses detalhes, essas informações, né? Eu já expliquei muito em outras. Hoje é o episódio 11. Eu já falei que a melhor adaptação de mecanotandução é excêntrica, que a maior hipertrofia é a ação excêntrica completa até a falha momentânea muscular, e que depois de 6 semanas de adaptação excêntrica crônica, eu crio uma tolerância ao movimento excêntrico e um potencial de máxima velocidade, potência e aceleração. Só que eu não tenho 6 semanas. É um fato. Isso a gente não pode brigar. Então, eu posso ter uma opção. Eu quero fazer a melhor mecanotandução. Eu não tenho mais que 2, 3 semanas de pré-temporada. Eu quero arriscar, eu arrisco, eu faço excêntrico. Eu não faço. Faço excêntrico e aí eu vou ter risco, tá? Aí, o que acontece? Como a nossa formação da isometria ela é do bodybuilding. E aí, o que é bodybuilding? Bodybuilding só entende a isometria segurando no encurtado para gerar mais lactato e gerar mais lactato para gerar mais gatilho hipertrófico. É isso que tinha-se na nossa graduação. Hoje, a complexidade, presta atenção no que eu vou falar agora. O sistema dinâmico complexo, complexidade, todas que eu concordo 100%. Transferência específica de gesto motor coordenativo, ampliando a variabilidade específica, percepção-ação, a partir de uma ancoragem estrutural do tendão, que só ocorre com isometria em comprimento ótimo, que vai aumentar a rigidez do stiffness da titina e vai manter essa ampliação de gesto motor específico. Aí, eu posso fazer com o excêntrico? Eu posso, só que antes de melhorar a rigidez da titina que o excêntrico faz, eu arrebento fibra. A isometria não arrebenta fibra. Então, se a isometria não arrebenta fibra, nós, aqui ó, o artigo do Gabbett 2024, o que ele nos mostrou para nós? Mostrou que eu tenho uma recuperação de 4 a 8 horas, que é curta, para fazer ação muscular isométrica. Então, ação muscular isométrica, pense em músculo. O que o músculo normalmente gosta de fazer? Contrair. Se ele gosta de contrair, eu posso fazer uma isometria em que eu sustento numa ação de querer contrair, e o nome dessa isometria é overcoming. Ela tem uma duração de 3 a 5 segundos, e aí vocês começam a entender por que a maioria dos esportes performance que eu vou no mundo estão usando overcoming em aquecimento, overcoming durante os treinos
e overcoming em preparações durante a temporada, quando eles não têm tempo para fazer. Então o overcoming vai estabilizar o ganho de força neural e ainda ajudar a manutenção da fibra de colágeno. Beleza? Aí vem uma coisa interessante. Essa isometria de mecanotransdução para manutenção e, vamos dizer, warm-up de jogo, né? Então, qual seria a isometria que eu posso aplicar pós-evento? Tipo, terminou o evento agora, amanhã de manhã eu vou ter treino. Ou terminou agora, no mesmo dia. Ou quando eu tenho 2, 3 dias só de recuperação e eu tô preocupado. Pô, eu preciso treinar mecanotransdução, manter forças neurais, tipo fibra tipo 2, força tendínea, e o meu treinador quer que eu faça movimento, quer corrigir técnico-tático. E aí nós temos a informação de 24 horas de recuperação de high volume tendão loading. Só por que 24 horas de high volume? Porque o high volume seria um treino para o tendão em alto volume. Eu não preciso fazer um alto volume, né? Eu posso fazer um volume pequeno. E aí essa recuperação do yielding, do holding, da adaptação do tendão vai cair para perto das horas da adaptação da isometria muscular. Por quê? Porque o holding é uma ação mais segura, porque eu estou me impedindo que eu vou para ação excêntrica. E o holding é feito em qual amplitude? Na metade da fibra. Por que na metade da fibra? Metade do sarcômero. Porque ali, na curva comprimento-tensão, eu sou forte. E se eu não passar de 7 a 8 segundos por rodada, 5, 8 segundos por rodada, eu não arrebento fibra. Então eu tenho estímulo. E aí, por ela ser similar a uma ação excêntrica, quais são as recomendações? Tome cuidado, isso aí eu respondo quase todo dia para quem faz mentoria e quem me chama no WhatsApp privado quando tá montando. O cara fez a mentoria e aí ele tá montando na prática. E ele tá lá, tendinopatia, recuperação de lesão, pós-evento, multi-eventos. E o cara, porra, eu preciso manter. O cara tem tal problema e nunca curou. Cara, o feedback que eu tenho. Aí eu falo, cara, faz o seguinte, começa a aplicar as isometrias de sustentação, holding e yielding, só que não erra. Por quê? Porque ela tem uma característica de ser parecida com excêntrica, não sendo excêntrica, porque ela está sustentando contra a gravidade, e ela vai fadigar. Então a yielding vai fadigar, por isso que ela vai para 24 horas. Aí eu vou diminuir o volume, vou fazer, exemplo, 2 repetições por articulação. Cara, um volume pequeno. Sendo que num treino eu posso fazer 8, 10, 12 repetições por articulação. Um volume pequeno. E aí eu sempre falo, não erre no planejamento do que eu vou casar com esse treino. Então vamos lá. Se eu fizer uma isometria holding e yielding de sustentação, olha o raciocínio. Eu sempre falo, se eu encontrar alguma coisa que não casa com o sistema energético, que é totalmente contrastante, e falar, cara, não tem uma explicação, mas a maioria tem. Então vamos lá. Se eu fiz um treino que fadiga ou reorganiza o sistema nervoso central, que melhora o anabolismo do tendão, que começa uma regeneração da musculatura que está fadigada, e eu fiz essa isometria, mesmo a recuperação sendo 12 horas ou 24, o que eu vou casar? Vou casar com um movimento de força, de hipertrofia seletiva, ou vou fazer um trabalho de fôlego, de base aeróbica ou moderada no máximo. Tomar cuidado, beleza? Show. Aí, eu fiz isso e melhorei. Aí eu vou chegar perto do treino e aí eu preciso, no outro dia, ou um dia antes do evento, ou no dia do evento, ou no aquecimento do evento, e eu tô assim, cara, eu quero dar um drive neural nele, para dar ativada, e aí fazer alguma coisa coordenativa, explosiva, pliometria básica, tudo volume pequeno, galera. 10, 15% do que 20% no máximo do que tu faria num treino. Que seria 2 séries no máximo, tá? E com essa isometria, overcome, o que vai casar? Olha como é simples as coisas. Vai casar o quê? Vai casar um segundo exercício
curto, rápido, coordenado, explosivo, reativo. E aí algum gesto motor que também dure 6, 8 segundos, intenso, para casar. Então vamos lá, olha só como casa. O neural, que é o overcome, isometria curta. A conversão para algo que o solo nos transfira para coordenação reativa. E o gesto motor, que integra o movimento com toda essa questão coordenativa, tá? Olha, 8h45, eu tinha começado às 7h35. Hoje passou um pouco, deu 1h10, tá? Também eu queria só ter comentado, pessoal, sobre a minha experiência com o TeamGabit. Eu achei muito produtiva. Ele explicou tudo que eu entendi estudando os seus artigos e PDFs. Porém, eu tive essa informação nova de novembro, que eu já tinha voltado para o Brasil, em relação a esse artigo que ele publicou, e fiquei bem feliz por o mundo, e vocês notam que esse artigo é de 24 de novembro, e se eu não me engano, ele comentou isso um pouco no congresso que teve no Barcelona. Teve um congresso, FSI foi em Sevilha. Teve um congresso no Barcelona, eu acho que foi em agosto, e ele já estava comentando sobre isso. Então ele estava em pré-print desse artigo, ele já vinha distribuindo essas horas. E eu esqueci de falar, eu fiquei mais ligado a citar para vocês o artigo, que é From Tissue to System, What Constitutes an Appropriate Response to Loading, TeamGabit, Eric Walter, Sports Medicine, novembro de 2024. Porém, no nosso planejamento prático desse curso que eu fiz, que foi domingo de tarde, no 4º período, ele fez a tabela e ele aplicou lá 72, 48, 24, 12, 8 e 4 horas de cada capacidade. Então me lembrei disso. Não foi só no artigo que eu encontrei. No curso ele explicou também. Então foi bem coerente a ideia dele. E eu posso dizer que ele está com certeza reformulando muitas coisas, tá? O modelo original dele lá, de controle de carga, eu acho que ele vai continuar defendendo. Porém ele vai colocando algumas ideias acessórias. Até porque ele entende que nós temos que atentar ao contexto global. Não é só movimento, tem a estrutura, é mais legal o movimento, obviamente, o controle de todo mundo em cima do gesto motor. Porém, como a gente manipula a resiliência estrutural, na minha avaliação, é mais importante do que o próprio movimento. Porque sem a resiliência, o movimento não vai mudar nada. Agora, se eu tenho resiliência, com certeza o movimento vai trazer a positive adaptation, adaptação positiva que a gente procura, tá? Mas o caminho é longo, é árduo, mas a gente segue nele, tá bom? Valeu, pessoal. Hoje a gente teve bastante gente aqui, show de bola, tá bom? Valeu. Já tô baixando a live aqui no meu stories, no meu feed, e isso foi o episódio 11 do Kowalski 2.0, e até o próximo 12 eu vou falar sobre vários palestrantes internacionais, vários que eu tive no congresso Rehab em Manchester em outubro, no Congresso Internacional de Reabilitação Avançada com físio e treinadores, tá? Membros inferiores. Vai ser o que eu vou agora, a partir do episódio 12, falar para vocês, tá bom? Valeu, boa noite a todos e até a próxima.